notícia curiosa, o Juan Quinteiro, aquele baixinho que já fez bons jogos com a camisa do Racing diante do Corinthians, passou a seguir nas redes sociais o filho do Dorival Júnior, o Lucas Silvestre, que tem papel importante na comissão técnica do pai, ele costuma dar pitacos, participar até de sugestões de algumas negociações, e o Quinteiro passou a seguir o Lucas Silvestre. A partir daí, dá para imaginar que possa existir alguma chance de negociação, eu não boto fé. Até porque o Quinteiro me parece ser um Igor Coronado piorado. Jogador com características parecidas, baixinho, mais para fora de forma do que alguém em forma, que tem muita qualidade com a bola nos pés, mas pouquíssima entrega sem bola. O Corinthians acaba de conseguir se livrar do Coronado ao custo de 2 milhões de reais e vai se meter numa outra confusão, contratando um meia com essa característica, não me parece ser algo muito inteligente. Cheguei a consultar na manhã desse domingo um dirigente importante do Corinthians para saber se existia alguma tratativa. Essa pessoa afirmou que nunca havia ouvido falar sobre Quinteiro no timão. Atleta que passou, por exemplo, por Atlético Nacional da Colômbia, River Plate, Shenzhen da China, passou também pelo Medellín, pelo Rennes, pelo Porto, enfim, carreira bastante longa, mas ele não consegue se fixar e ficar, por exemplo, mais de 2 anos no mesmo time. Você gostaria de Quinteiro no timão? Já use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians com 2 novidades. Igor Coronado não é mais jogador do timão, a rescisão do contrato foi acertada nas últimas horas. O Igor Coronado abriu mão de tudo que tinha a receber até o fim do contrato em fevereiro do ano que vem. Eram mais ou menos 16 milhões de reais. E o restante que o Corinthians deve, envolvendo luvas, prêmios e também direitos de imagem, será parcelado em 18 vezes. Excelente notícia para o Corinthians, que abre mão de um jogador que definitivamente não produzia dentro de campo e tinha um custo altíssimo, 2 milhões de reais por mês. Coronado havia chegado na temporada passada, foram 67 jogos, 31 como titular, só 7 gols e 5 assistências. Só para completar o noticiário do Coronado, chegou a ser especulado no Santos e no Vasco da Gama, imagino que o caminho dele seja voltar para a Arábia Saudita. Outra informação importante sobre o timão, o jornal A Bola de Portugal publicou nesse sábado que o Corinthians já demonstrou interesse em comprar o atacante Biel, que era do Bahia, foi comprado no início desta temporada pelo Sporting, mas em Portugal acabou não conseguindo decolar. A pedida do Sporting é de 6 milhões de euros. De acordo com a apuração do jornal português, o Corinthians não chega nos 6 milhões de euros, mas se aproximou e hoje se tornou favorito, até porque os outros clubes brasileiros interessados no Biel só estavam dispostos a comprá-lo, adquiri-lo por empréstimo. Não cogitando nesse momento a compra, o Corinthians é o primeiro a demonstrar a intenção de comprá-lo. Dá para citar, por exemplo, o São Paulo e o Atlético Mineiro como 2 reais interessados no ponta, que pode jogar pela direita ou pela esquerda. Os jogadores se reapresentaram, o Corinthians voltou aos trabalhos no dia de hoje e havia expectativa se o Memphis Depay iria se reapresentar ou não. E o Memphis apareceu. O Memphis se apresentou. O Corinthians ainda está devendo algo em torno de quase 5 milhões de reais para o Memphis. Eu não sei se a gente tem a foto do Memphis aí com o Fabinho Soldado, que é aí, ó, foto do Memphis com o Fabinho Soldado. Aí é a foto do Memphis com o Armando Mendonça, né, que é o vice-presidente do Corinthians. E aí o Memphis dando um abraço no Fabinho Soldado na reapresentação. Então, a expectativa, não existe mais a expectativa, né? Porque o Memphis se apresentou e vai continuar jogando no Corinthians, a não ser que ele receba uma proposta agora no meio do ano. Fala-se muito no Besiktas, né, na possibilidade dele receber uma proposta do futebol da Turquia, mas ele tem contrato até o meio do ano de 2026 com o Corinthians. O Corinthians devia a ele direitos de imagem, pagou os direitos de imagem, não deve mais nada. Está devendo ainda a questão da premiação do Campeonato Paulista, algo em torno de 5 milhões de reais, mas o Corinthians ainda hoje deve se reunir com o Memphis para negociar essa dívida que tem com o jogador. E também deve se reunir com os jogadores do Corinthians, né? Para negociar a dívida que tem com os jogadores em relação à premiação do Campeonato Paulista. Deixa eu falar aqui do Augusto Melo. O Augusto Melo foi intimado, sofreu uma intimação da Polícia Federal.
o presidente afastado, Augusto Melo, sofreu uma intimação da Polícia Federal e ele vai ter que depor a respeito de um inquérito que investiga crime de sonegação fiscal no Corinthians, de sonegação de imposto de renda. Isso vai acontecer no dia 6 de agosto. Ele vai ter que depor no dia 6 de agosto, 3 dias antes da Assembleia Geral de Associados do Corinthians, que vai votar a última instância do processo de impeachment, né? Os sócios do Corinthians é que vão decidir se o Augusto Melo vai continuar ou não como presidente do Corinthians. Nesse momento, ele está afastado pelo Conselho Deliberativo. O Corinthians que está sendo investigado pela Polícia Federal em relação a essa questão do imposto de renda por sonegação, suspeita de sonegação de imposto de renda, o que é um crime, né? E o Augusto Melo, como ex-presidente do Corinthians, como presidente afastado do Corinthians, ele está sendo intimado para depor na Polícia Federal. Bom, fica a expectativa também em relação a outros atletas que podem ser negociados nessa janela de transferências. Lembrando que a janela de transferências ela começa no dia 2 de julho. O Corinthians pode contratar jogadores, né? O Corinthians quer reforços e tenta um adiantamento da Nike. A Nike vai fazer um adiantamento de 50 milhões de reais ao Corinthians no mês de agosto. O Corinthians renovou o contrato com a Nike, 50 milhões de reais serão adiantados no mês de agosto. O Corinthians vai utilizar esse dinheiro para a tentativa da contratação de reforços. Mas outros jogadores devem ser negociados, né? Além do Igor Coronado, que deixou o Corinthians, outros jogadores também devem ser negociados, como o Diego Palacios, o Léo Maná, o Hugo, o Kaique, são jogadores que fazem parte de uma lista. O Félix Torres recebeu uma proposta dos Emirados Árabes, mas o Corinthians não aceitou essa proposta, mas ele é um jogador que pode ser negociado agora no meio do ano. O Breno Bidon também pode ser negociado no meio do ano. Aliás, o Félix Torres recebeu uma proposta do Shabab Al-Ahly de Dubai, né? E não dos Emirados Árabes, foi de Dubai. A proposta foi de cerca de 18 milhões de reais, mas não agradou a diretoria corintiana. Existe a possibilidade também do Yuri Alberto receber uma proposta, sempre existe esta possibilidade. Enfim, a janela de transferências da Europa abre no dia 2 de julho. O Corinthians já se reapresentou e agora vai, depois de 2 semanas de férias, o Corinthians vai... Aliás, Gustavo Henrique, né? O Gustavo Henrique estava na apresentação do Corinthians e essa é uma boa notícia para o torcedor corintiano, porque é o seguinte, Gustavo Henrique disse que já está recuperado da hérnia inguinal, da contusão de hérnia inguinal, que ele está 100%. E essa é uma excelente notícia para o torcedor corintiano, porque o Gustavo Henrique certamente será titular desse time do Corinthians na sequência do Campeonato Brasileiro. Então, Gustavo Henrique é à disposição do técnico Dorival Júnior. O próximo jogo do Campeonato Brasileiro será no dia 13 de julho contra o Bragantino, Red Bull Bragantino, na Neoquímica Arena, em Itaquera.